Sabe-se lá por qual motivo inexplicável, recentemente foi acendida uma polêmica envolvendo um filme produzido pelo humorista Danilo Gentili, chamado Como se tornar o pior aluno da escola, lançado no longínquo ano de 2017, por supostamente promover uma prática criminosa envolvendo atos com pessoas menores de idade. Você sabe do que eu estou falando. Na verdade, o certo seria dizer que a polêmica foi reacendida, mas eu já chego lá. Uma cena do filme foi responsável por toda essa confusão. E envolve outro humorista, o Fábio Porchat, e 2 atores adolescentes, e certamente você já viu essa cena por aí na internet. Do dia para a noite, o caso tomou uma enorme repercussão. E em paralelo com uma tentativa de cancelamento do Danilo Gentili, o Ministério da Justiça agiu censurando o filme nas plataformas de streaming. Mas então fica a pergunta, isso tudo era mesmo necessário? Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal, contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Assim você me ajudará a produzir um conteúdo cada vez melhor e terá acesso adiantado a estes vídeos e também ao nosso canal lá no Discord. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Bom, em primeiro lugar, vamos falar do filme em questão e de seus valores artísticos. Afinal, eu também gosto de abordar o tema cultura por aqui. Pois bem, o filme não é bom. E definitivamente não é o tipo de filme que eu curto. Comédias brasileiras não são forte do nosso cinema, e salvo raríssimas exceções, elas deixam mesmo a desejar. A obra tem alguns pontos positivos, como a atuação dos 2 atores adolescentes principais, que é bem honesta. O mesmo não se pode dizer da já citada dupla de humoristas, Gentili e Porchat, que como atores são bons, não sei, criadores de polêmica, eu acho. Mas até aí, nada de novo. Como eu disse, comédias brasileiras de nível questionável não são novidade, e esse filme em questão consegue ser melhor que muita coisa do gênero produzido pela Globo Filmes, por exemplo, obras tão mal escritas e absurdas que chegam a ofender a inteligência de quem as assiste. Contudo, como bem sabemos, não são as qualidades artísticas do filme Como se tornar o pior aluno da escola, ou as ausências destas que motivaram as atuais polêmicas. Aliás, como eu já falei em outro vídeo do meu canal chamado Todo Mundo se Desculpa por Tudo, ultimamente o debate artístico tem migrado velozmente dos critérios puramente artísticos para a pura e simples lacração. Contudo, as polêmicas com o filme em questão não começaram agora. Eu me recordo com relativa clareza das polêmicas que envolveram o filme quando ele foi lançado lá em 2017. Foi muito comentada, inclusive, uma entrevista concedida por Danilo Gentili e pelo diretor do filme, Fabrício Bittar, a um jornalista da Folha de São Paulo. Uma entrevista pra lá de tendenciosa e que acabou repercutindo muito mal para o veículo jornalístico em questão. Mas já naquela época, questionava-se também a questão da tal prática que virou motivo de polêmica recente, envolvendo adultos com desvios morais e adolescentes, vamos dizer assim. Na época, Danilo Gentili chegou a responder que tal tipo de piada já foi utilizado em outras ocasiões, como no excelente filme Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu, com todas aquelas cenas envolvendo o garoto Joey e o piloto do avião com suas perguntas absurdas e degeneradas. Certamente, ninguém cancelou esse filme na década de 80. Na verdade, todo mundo deu umas boas risadas e nada mais. E no fim das contas, o filme do Danilo Gentili também não enfrentou mais críticas depois disso, sendo apenas uma experiência cinematográfica que veio e passou, normal para um filme que realmente não vai mudar a vida de ninguém. Pois bem, se não deu problema na época, quando todo mundo assistiu esse filme, por que a coisa mudou de figura agora, quase 5 anos depois do lançamento da obra nos cinemas? Alguns podem argumentar que o que motivou todo esse frenesi cancelatório foi a chegada do filme à Netflix. E sim, talvez isso tenha contribuído, mas eu não acredito que esse tenha sido o motivo que levou um monte de gente a polemizar em torno do filme, sendo que o deputado André Fernandes talvez seja o mais marcante desses casos. Para mim, toda a polêmica envolvendo Gentili, Porchat e esse filme que todo mundo já tinha esquecido faz parte de uma desnecessária e totalmente sem sentido onda de cancelamentos que tomou conta do país.
Nós vimos isso acontecendo e você sabe do que eu estou falando. O cancelamento nasceu como uma ferramenta tipicamente esquerdista e vimos muito isso acontecendo com aquele pessoal do Sleeping Giants. Mas de uns tempos pra cá, parece que até a direita tomou gosto pela coisa. Mais recentemente, vimos o desproporcional caso do Monark, que foi demitido de seu próprio podcast por causa de uma onda de cancelamento originada por um breve comentário despretensioso a respeito de um tema tratado como tabu. Pode-se dizer que foi um tsunami causado por uma pedrinha jogada no lago. De repente, parece que tudo virou motivo para rasgarmos as vestes e exigirmos que determinada figura pública seja queimada em praça pública para purificar seus próprios pecados. Todos passaram a perder o autocontrole com qualquer mínima atitude cometida por pessoas públicas, e os arqueólogos da internet passaram a procurar em todo o material disponível online para encontrar fragilidades a serem exploradas pelos canceladores de plantão. Daí, encontrada uma mera fragilidade, monta-se uma inquisição tecnológica, um tribunal da internet, que condenará à fogueira todos os que tiverem seu nome escrito no livro negro do cancelamento, sem qualquer tipo de critério ou bom senso individual. A reação do deputado André Fernandes, que fez um vídeo demonstrando toda a sua repugnância para a cena em questão, com uma interpretação que consegue ser pior ainda que a do Fábio Porchat, é um sintoma claro desse tipo de comportamento e mentalidade. A esquerda tem sido dominada já há algum tempo por uma necessidade absurda de demonstrar virtudes, isso no mundo todo. Mas parece que agora a própria direita brasileira está assumindo para si esse papel. A encenação de virtudes tem como consequência óbvia mais imediata a proliferação de discursos politicamente corretos. Bem, não é justamente isso que temos visto por parte de setores ditos conservadores em nossa sociedade? O fato é que toda essa onda de cancelamentos, inclusive esse tipo de estranho cancelamento promovido por agentes de direita, é algo que serve aos interesses de alguns grupos políticos que se alimentam da polêmica e da confusão, se vestindo de conservadores e de moralistas para combater todos os ataques às crianças, às nossas famílias e não sei mais o que. É claro que esse tipo de atitude é totalmente incoerente e paradoxal, uma vez que essas pessoas se valem do pesado braço estatal para combater essas mazelas, o que, em última análise, apenas aprofundará nossos problemas morais, haja vista que é do Estado que as maiores imoralidades brotam. Contudo, é inegável que esse tipo de ação cria capital político, especialmente para indivíduos que querem disputar ou se reeleger para algum cargo legislativo, algo que não necessita de um grande contingente de votos. De fato, muitos agentes políticos se elegeram em 2018 na onda da defesa dos valores cristãos e da moral conservadora, muitos dos quais não tinham nada a ver com isso. Basta citar o nome do Alexandre Frota para você saber do que eu estou falando. E ao que parece, agora que estamos num ano de eleições, muita gente quer novamente surfar nessa onda, endurecendo ainda mais o tom e vendo perversão, crimes e pecados onde eles não existem ou onde são irrelevantes. Não, senhores pseudo-conservadores, não, senhores membros da falsa direita, vocês não estão ajudando. Pelo contrário, vocês estão prejudicando a causa com seus cancelamentos sem fundamento e sem uma sólida base moral que os justifique. E não, o cancelamento do Danilo Gentili nem de perto se compara ao sofrido pelo Mamãe Falei, que foi bastante merecido, e também não teve a repercussão daquele sofrido pelo Monark, que, aliás, faz muito bem em ficar quietinho por esses dias enquanto a poeira baixa. Quem fez essa comparação esdrúxula foi ninguém menos que Renan Santos, que dispensa apresentações e principalmente comentários. O cancelamento do Arthur Duval é um exemplo dessa prática sendo bem realizada. O cancelamento do Monark é um exemplo dessa prática passando dos limites. E o cancelamento do Danilo Gentili? Bem, isso é só um exemplo da estupidez de diversos grupos ideológicos que sequestraram para si o rótulo de conservadores, sem ter, porém, qualquer ligação prática com esse tipo de vertente moral. No mais, o cancelamento do Danilo Gentili de seu filme acabou sendo um belo tiro pela culatra, uma vez que a injustiça dessa situação ficou clara para muita gente, bem como pelo fato de que as plataformas de streaming se recusaram a cumprir a determinação do Ministério da Justiça, o
que desmoralizou o órgão e fez o senhor ministro Anderson Torres passar vergonha. O moralismo sem fundamentos desses agentes políticos foi um tremendo fiasco, e o que eles conseguiram foi apenas fazer o filme em questão se tornar um dos mais vistos da Netflix nos últimos dias. Parabéns, gênios do cancelamento! Vocês conseguiram desmoralizar os conservadores e promover o filme do Danilo Gentili numa tacada só. Eu diria até que isso foi proposital, mas essa gente não teria intelecto para uma sacada tão boa quanto essa. O moralismo e a encenação de virtudes são uma praga, e justamente por mancharem os dois princípios que supostamente buscam valorizar, a moral e a virtude, respectivamente. Contaminando no primeiro momento a esquerda, parece que esse vírus agora infectou também alguns setores da direita não pensante e desvairada que habita estas terras. Mesmo ditos conservadores são capazes de implorar para que a mão pesada do Estado recaia sobre uma piada, e justamente esses conservadores que poucos anos atrás debochavam da esquerda que se doía com qualquer coisa, na época em que o politicamente incorreto ganhou espaço em nossa sociedade. Mas o que aconteceu com a direita no Brasil? Estamos regredindo? No mais, a censura ao filme do Danilo Gentili é um exemplo de censura estatal que deve ser reprovado por todos aqueles que amam a liberdade, inclusive pelos conservadores, os verdadeiros, aqueles que entendem com clareza que a raiz de toda a degeneração moral está na ação do Estado, o que torna óbvio para todos que este nunca agirá em prol da verdadeira moral cristã conservadora. Verdadeiros conservadores, eu lhes peço, parem de dar ouvidos para esse tipo de aproveitador político, que ama depender do Estado, que ama ter o Estado a seu favor, porque esse tipo de gente, enquanto alimenta o crescimento do Leviatã às custas dos cancelados, também destrói nesse processo o pouco que ainda nos resta de nossas liberdades individuais.